É agora já a história do radar? Olha só, essa é boa, hein? Essa é exclusiva. Veja só, o nosso produtor Rodolfo Salum levantou aqui um histórico dos radares nos últimos dias. E a história é a seguinte, 18h35. Nós temos avenidas aqui em Londrina que nós tivemos redução da velocidade máxima, não é? Caiu ali de 60 km por hora para 50 km por hora. A pergunta é, qual o radar que tem mais multado? Pedro Marconi está chegando com as informações. O nosso repórter sempre muito bem informado. Pedro, diz que tem radar que multou 7 vezes mais, é isso mesmo? Conta essa história pra gente. Isso mesmo, Buganza. E reforçando e contextualizando o que você bem destacou. Tem 3 avenidas grandes de Londrina que tiveram a velocidade alterada no mês de junho, no dia 5 de junho. As avenidas JK, Santos Dumont e Tiradentes. A velocidade nessas 3 vias era de 60 km por hora, mas foram alteradas então, foi alterada a velocidade nessas 3 vias para 50 km por hora pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. Na época, a alegação foi de que estudos apontaram essa necessidade para diminuir o número de acidentes nessas avenidas em que o movimento é intenso. Inclusive a Tiradentes aqui tem uma parte da rodovia que passa aqui pela Tiradentes. A nossa produção, por meio do sempre competente e atento Rodolfo Salum, foi atrás dos números de multas aplicadas nessas avenidas. A JK tem 3 radares, a Tiradentes outros 3 equipamentos e a Santos Dumont 2 radares. No total, essas 3 vias, elas tiveram aí de multas aplicadas entre 5 de junho e 30 de junho, ou seja, o primeiro mês de funcionamento desses radares com a velocidade alterada, de aproximadamente 3.900 multas. E no mesmo período do ano passado, foram aproximadamente 2.700 multas aplicadas, ou seja, saltou de um mês para outro com essa mudança na velocidade máxima permitida nas vias, aproximadamente 46% as multas. E aí eu tenho aqui a relação de quantas multas foram aplicadas nesses radares espalhados por essas 3 avenidas. Aqui na Tiradentes com Arthur Thomas, 797 multas. E esse radar que está aqui atrás de mim é o campeão em relação aos equipamentos que ficam nessas 3 vias que eu comentei. Já na Tiradentes com a Rua Bauru, foram 352 multas. Na Tiradentes com a Rio Branco, 394. Na JK com a Rua Uruguai, 647. Na JK com a Rua Lagoas, 354. E na JK com a Mossoró, 441 multas. Vamos lá para Santos Dumont, lá são 2 radares. Na Santos Dumont com Augusto Severo foram aplicadas 333 multas. E na Santos Dumont, ali no lado oposto, 780. Então, todos os radares espalhados nessas avenidas, JK, Tiradentes e Santos Dumont, tiveram aumento no número de multas aplicadas. A única exceção é uma só, que é na JK com a Rua Alagoas, que teve uma diminuição no número de multas aplicadas. De restante, tudo aumentou. Buganza. Realmente, Pedro, a gente vê a mudança, né? E o aumento, claro, em todos eles. A gente está com a tela aqui, ó, e o Pedro trazendo muito bem. O ponto onde o Pedro está é o campeão. Vem com o Buganza aqui que eu vou trocar uma ideia junto com o Pedro agora. Ó. É esse aqui, ó. Tiradentes com Arthur Thomas, né? Ó, você vê no ano passado, 116 multas, né? Nesse período de junho. Agora, 797, ó. Olha como aumentou. E todos os outros, ó, a gente vai vendo aumentos. Esse aqui foi o único que caiu, ó, a JK com a Uruguai. Esse aqui aumento também, ó. Na JK com Alagoas, JK com Mossoró, também aumentou. A Avenida Santos Dumont com Augusto Severo também subiu. E ele subiu bastante também, Luciano. Ó, Santos Dumont aqui, ó, 780, de 270 para 671, né? Quase triplicou. Subiu bastante também. Ô, Pedro, mas é aquela história, né? A gente mostra, são radares fixos, mas a CMTU não falou valores, não falou quanto arrecadou durante esse período, apenas mostrou realmente aí essa alteração. E aí é um ponto onde realmente chamou muita atenção.
Isso, Buganza. A nossa produção questionou a CMTU em valores, quanto foi aplicado, então, em relação a essas multas, já que eles têm os números. Mas a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização falou que ainda não teria esses números, que só iria se manifestar sobre a avaliação desses radares, nessas vias, a partir dessa mudança na velocidade máxima, quando completassem 3 meses das mudanças, ou seja, vai dar daqui 1 mês, já que a alteração foi no dia 5 de junho. E eu quero chamar a atenção para um outro questionamento que nós fizemos e a resposta que nós obtivemos. Nosso produtor Rodolfo Salum, ele questionou onde o dinheiro está sendo investido do valor arrecadado, então, com as multas dos radares fixos de Londrina. Então, o que a CMTU diz? Estou aqui com o texto encaminhado pela companhia. Que os recursos arrecadados, eles são executados exclusivamente aqui em Londrina, não seria diferente, e com despesas públicas, como sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. Agora, quanto foi para cada um desses serviços, isso a CMTU não discriminou, não é a primeira vez também que ela não divulga quanto é gastado em cada um dos serviços relacionados ao que pode ser gasto o valor arrecadado com multas de trânsito em Londrina. Buganza? Tá certo. 18h41. O Pedro vai continuar comigo porque tem um detalhe importante. Alguém chama o Rodolfo lá, fazendo um favor? O Rodolfo está na redação. Tem um detalhe importante sobre isso. E aqui, para você que está acompanhando o Cidade Alerta, a gente faz um jornalismo muito sério aqui, tá? Sem querer achar pelo em ovo, sem querer levantar bandeira. A gente só está discutindo, não é, Pedro? Questões realmente que chamam muito a atenção. Não estamos falando aqui... quem passou no radar, infelizmente, estava errado. Passou acima da velocidade. Não é isso que a gente está querendo dizer. A intenção de colocar o radar é realmente para diminuir os acidentes. Essa é a intenção, de diminuir os acidentes. Mas o que o Pedro está trazendo aqui é uma informação que a gente está cobrando há bastante tempo e a gente só queria ter acesso a detalhes mais claros, a valores detalhados. O Rodolfo, vou improvisar rapidinho. Você entra comigo rapidinho aqui? Pode ser? Pode entrar aqui, ó, dá a volta. O Rodolfo vai ficar do meu lado aqui. Rodolfo é nosso produtor. Tô improvisando aqui, Luciano, tá? Só pra gente... Eu queria só parabenizar o trabalho do Rodolfo. Tudo bem, Rodolfo? Boa noite. Tudo bem? Rodolfo é nosso produtor aqui do Cidade Alerta. Conseguiu esses dados junto com o Pedro aqui, pra gente falar um pouquinho mais. Só me chama a atenção o seguinte, Rodolfo. Eu queria fazer a seguinte pergunta. Quantas vezes você já cobrou a CMTU para eles detalharem, né? Uma planilhinha do que está sendo investido do radar ali, pintura X, semáforo X, placa X, e eles mandam a mesma nota, copiam e colam a mesma nota. Foi quantas vezes isso já? Buganza, já tem 1 ano e meio que a gente está cobrando essas informações detalhadas e sempre é o mesmo modelo de resposta, falando que é educação em trânsito, e não está nunca especificado os valores de investimento em sinalização, campanhas educativas, como eles falam bastante, né? Esse ano nós vimos bastante durante o mês de maio, né? Mas os anos anteriores não. Então, eles não têm uma resposta detalhada, é sempre o mesmo ponto. E, por exemplo, com campanha, tá bom, foi tudo isso com campanha, mas tá bom, mas por que não manda pra gente? Quem tá cobrando aqui, gente, eu tô fazendo questão de cobrar e trazer o Rodolfo, porque o Rodolfo faz um trabalho insistente ali, educado, mandando mensagem e falando assim, ó, por que não manda, por exemplo, assim, campanha de trânsito, gastamos 1 milhão, né? Placas no Vista Bela, gastamos 500 milhões. Nunca manda assim? Nunca, né? Nem tinta, nem nada. O primeiro questionamento que nós fizemos foi em abril do ano passado. Abril do ano passado. Sobre esse assunto e depois nós fizemos em dezembro e agora esse com a mudança da velocidade das principais avenidas da cidade. Fechou. Rodolfo, obrigado mais uma vez, viu? Parabéns pelo teu trabalho. Valeu. 18h43, o nosso produtor. Por que eu chamei ele aqui? Porque o Rodolfo faz um trabalho muito bacana aqui, muito especial, um trabalho de levantamento de dados, né? Ele mostrou isso aqui, falou para ele, a gente precisa cobrar isso aí. E o que a gente está cobrando aqui é o que eu falei. Pode ir para o nosso canal no YouTube, que eu vou conversar já com o povo que está participando junto comigo do nosso Cidade Alerta.